Aliás, o fundo que comprou 20 milhões de reais em ações de um resort dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, transferiu todos os ativos que detinha para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Esse procedimento, gente, é semelhante ao identificado pela Polícia Federal nas investigações de fraudes bancárias que envolve o Master com supervalorização de ativos em curto período, dificuldade também para identificar o destinatário final do dinheiro. Agora, o repórter Marcos Santos está chegando para complementar também as informações da Anitta. Tudo bem, Marcos? Bom dia para você. Oi, Roberta, muito bom dia a você, um excelente dia a quem nos acompanha. Essa operação ela foi registrada no dia 4 de dezembro, foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários no ano passado, e a grande polêmica da vez é que a empresa Arlen está envolvida, é investigada aí nas fraudes do Banco Master, e ela transferiu mais de 33 milhões, para ser mais específico, 33,9 milhões para as Ilhas Virgens, para um paraíso fiscal, para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Com essa transferência, fica difícil até mesmo nos padrões normais ali para reconhecer os beneficiários, quem recebeu esses valores, fica quase que impossível conhecer, saber quem recebeu esses valores transferidos. A polêmica também é porque essa empresa está ligada ali à fraude do Banco Master e também porque ela comprou fundos dos familiares do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então a empresa é investigada sobre essa questão do Banco Master, mas temos agora essa polêmica envolvendo os valores que foram repassados aí para um offshore nas Ilhas Britânicas. Outro detalhe que a gente traz dessa questão também é que o empreendimento também envolve o primo do magistrado, Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A transferência dos ativos, Roberta, da Arlen para uma offshore cujos proprietários não são conhecidos, ocorreu no dia 4 de dezembro. Agora nós solicitamos também um posicionamento para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, irmãos dele também, mas até o momento não tivemos nenhum posicionamento. Procuramos PGR também, Procuradoria-Geral da República, mas até o momento também não fomos acionados para um posicionamento da empresa ou dos envolvidos nessa possível fraude. Roberta, a gente continua daqui procurando aqui novos esclarecimentos, mas a polêmica é justamente essa transferência. Um detalhe que a gente traz também é que logo após o encerramento das atividades aqui, a transferência para as Ilhas Virgens Britânicas, as cotas da empresa aumentaram mais de 45.000%, saindo ali num valor de mais de R$ 600. Então, essa ação é investigada, é uma ação suspeita, muito parecida com a ação envolvendo aí o Banco Master. Tá certo, Marcos. Obrigada, viu? Bom trabalho para você aí em Brasília. Antes de chamar nosso time da análise, vou trazer mais um elemento para nossa conversa. Tem no telão aqui para você conferir mais uma apuração do sbtnews.com.br, uma notícia que está por lá, sobre o senador Eduardo Girão, que acionou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que avalie a atuação do ministro Dias Toffoli como relator do inquérito que investiga eventuais fraudes envolvendo o Banco Master. A representação protocolada na última quarta-feira, tornada pública nesta segunda, pede que a Procuradoria-Geral da República apure a existência de um possível conflito de interesses e eventual suspeição do ministro na condução do caso. O documento também menciona possível abuso de poder e desvio de finalidade ao falar sobre a concentração de funções decisórias, da supervisão da investigação e de guarda das provas em uma única autoridade. Na avaliação do senador, esse arranjo, nas palavras dele, fragiliza a separação funcional do sistema acusatório e compromete a percepção de regularidade do devido processo legal, além de reduzir a transparência e dificultar o controle externo dos atos praticados. Está lá no sbtnews.com.br. Vamos seguir nesse assunto, apresentando o nosso time de analistas, Vitória Bel e Ander Porcela, chegando comigo, direto dos nossos estúdios em Brasília. Gente, boa terça-feira, ótimo dia para vocês. Vou começar pela Vitória, porque a gente está acompanhando, né, Vitória, nos últimos dias, uma fervura por aí para tentar conter também o desgaste do STF com a condução de Dias Toffoli no caso Master. O que temos de repercussão hoje, hein? Bem-vinda.
Oi, Roberta, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, essa repercussão agora de Fachin voltando para Brasília para tentar acalmar os ânimos vai muito na linha do que o presidente do STF já queria fazer, que é para evitar que a corte sofresse mais críticas do que já vinha sofrendo. A gente lembra que Edson Fachin tem tentado, desde o dia 1 de seu mandato, colocar um código de conduta no STF para que ministros do Supremo possam seguir algumas regras que poderiam já ser regras, inclusive, aplicadas naturalmente, mas regras que, portanto, seriam impostas a esses ministros para que a corte não ficasse desmoralizada frente à opinião pública. E entre esses códigos que Fachin procura trazer para o STF, eu chamo a atenção para trechos de códigos da Alemanha e dos Estados Unidos, por exemplo, que Fachin já citou como inspiração. Um deles é que juízes não podem deixar relações pessoais interferirem nas suas decisões, o que deveria ser óbvio, mas quando a gente olha, por exemplo, a esposa de ministro com investimento num banco que está sendo investigado pela corte, já é uma problemática. Outro ponto, um código de conduta também dos Estados Unidos, se eu não me engano, prevê que os ministros podem fazer investimentos desde que não sejam investimentos financeiros em instituições que possam ter ligações com apurações dentro do STF ou ainda ligações com advogados que circulem no STF. Portanto, seria totalmente inadequado, nesse caso de Dias Toffoli, fazer investimentos em um fundo que fosse ligado ao Banco Master. E é curioso justamente que, como revelou hoje nossos analistas César Feitosa e Guilherme Seto, que além de esse investimento da família de Dias Toffoli estar ligado a um fundo do Banco Master, eles fizeram questão de retirar esse dinheiro e mandar para um paraíso fiscal, onde dificilmente agora as brasileiras terão acesso a detalhes desses investimentos. De toda forma, essa situação mostra como que Fachin, apesar dos esforços para tentar fazer com que a corte se torne mais discreta, parece estar nadando sozinho nessa tentativa, nesse mar aí, justamente de acusações que o STF vem sofrendo. A gente lembra que esse código de conduta tem uma resistência muito forte dentro do STF e provavelmente Fachin não vai conseguir levar isso ao fim, de fato. Mas essa situação envolvendo o Dias Toffoli, principalmente agora com o acionamento da PGR, pode acabar pressionando os outros ministros do Supremo a tomarem alguma atitude diante da imagem com que o STF fica perante o público, Roberta. E a gente acompanha essa movimentação de Fachin, né, que a Anitta até trouxe para a gente, da volta antecipada à capital federal. Ô, Yander Porcela, bom dia para você também. Traz suas apurações. Qual que é o tamanho desse movimento contra a condução de Toffoli, no caso, até este momento, hein? Bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia para a Vitória, para todo mundo que está nos assistindo. De fato, cresceu as avaliações de que Dias Toffoli não deveria estar à frente da relatoria desse caso do Banco Master, justamente por todas essas conexões que têm aparecido, que a Vitória acabou de comentar. Agora, Roberta, é um pouco difícil o Dias Toffoli ser retirado dessa relatoria. Primeiro porque ele não quer sair, ele quer continuar na relatoria desses processos do Master. Ele não tem a intenção de abrir mão da análise desses processos. Já disse a interlocutores que não quer, que não vai fazer isso. Então teria de ser uma decisão do presidente do Supremo ali por alguma suspeição, algum entendimento de que ele, pelas regras do Supremo, pelas regras de códigos de ética da magistratura, não deveria estar à frente desses casos. A chegada antecipada do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, a Brasília, ela é muito sintomática, porque, de fato, essa imagem de Dias Toffoli como alguém que poderia ali estar
tentando abafar o caso Master, né, com a oposição fazendo todos esses questionamentos, inclusive com essa representação, algumas representações que já foram feitas à Procuradoria-Geral da República, de fato prejudica a imagem do Supremo e faz com que o Edson Fachin, então, tente resolver de alguma forma, né, conversar com os ministros, conversar com o próprio Dias Toffoli, com outros ministros da Corte, para ver o que pode ser feito. Mas eu acho difícil que o Fachin decida tirar o Toffoli da relatoria desses casos, Roberta, porque isso seria uma crise muito grande dentro do próprio Supremo. Faz muito tempo que a gente não vê o Supremo rachado de indecisões, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente viu uma união do Supremo que não acontecia há algum tempo, a Corte ficou muito dividida, por exemplo, no caso do Mensalão, depois veio a Lava Jato, com várias controvérsias também, e aí no governo Bolsonaro, por conta dos ataques de bolsonaristas à Corte, e também por conta das medidas de enfrentamento à pandemia, que eram muito defendidas pelo Supremo, e aí os ministros batiam de frente com o governo federal da época, houve uma união em torno do Supremo e depois também com as investigações da tentativa de golpe. Essa união ela foi um pouco rachada com o voto do ministro Luiz Fux no ano passado pela absolvição de Bolsonaro e todos os argumentos que Fux usou, mas o fato é que a Corte tem agido mais unida